Bom dia, crianças. Hoje é 31 de agosto de 2020. Nós vamos dar início às nossas atividades essa semana de História, Geografia e Ciências, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho de História com vocês e vocês vão receber as atividades para fazer. Na História, nós vamos estudar transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Então, o que é isso? É durante o tempo, passar do tempo, como que foi a evolução, como que está sendo a permanência da história dos povos brasileiros. Aqui nós temos uma foto de uma senhora lavando roupa no rio. Antigamente se lavava roupa no rio, lavava roupa nos tanques, aqueles de cimento. Com o passar do tempo teve evolução, agora se lava em máquina de lavar, né? Tem a secadora, evoluiu muita coisa. Então a transformação. Aqui embaixo eu vou ler para vocês aqui um texto de um garotinho de 10 anos que mora em Salvador. Veja algumas coisas que ele descobriu em um texto trabalhando em sua sala de aula. Antigamente, as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Na maioria das famílias, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa. Né? Hoje, as mamães não trabalham fora, já ficou diferente, né? As roupas, por exemplo, eram lavadas à mão, em grandes tanques de pedra ou cimento. Em algumas cidades, as mulheres lavavam suas roupas na margem dos rios. Eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro, que levava horas para ser finalizado, mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam sua roupa em meio a muita cantoria. Então elas distraíam também, faziam o seu serviço, sua tarefa lá, mas ficavam distraindo, né? Aí então um exemplo aí de uma mudança que houve. Então aqui ó, uma frase aqui para a gente analisar. A transformação de uma sociedade dá-se por passos e a persistência é o único caminho a seguir. Então, agora, o que está acontecendo agora com a gente? Nós não estamos estudando online, vocês recebendo as atividades? Houve uma mudança. As aulas não eram presenciais, nós na sala de aula, agora vocês não estão recebendo as atividades. Foi uma necessidade de uma situação que apareceu. Então a gente faz parte, nós vamos fazer parte dessa história. Daqui a alguns anos que passar isso tudo, se Deus quiser, nós vamos lembrar, vamos contar para as pessoas essa época que nós vivemos, né? Esse coronavírus. O que é o coronavírus? O coronavírus é uma grande família viral, conhecida desde os meados de 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves e moderadas, semelhantes a uma gripe. Alguns coronavírus podem causar doenças graves, podendo levar até a morte. Então, não tem muito tratamento. Os médicos, os cientistas, todo mundo pesquisando a vacina, o tratamento ainda não tem certo como se trata, né? E cada pessoa reage de um jeito. Tem pessoas que passam bem e passam pelo coronavírus e melhoram e pronto. Tem umas que ficam mais... tem que ir para o hospital, tem que colocar em respirador, tudo isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Então, esse momento é o momento que a gente está vivendo, né? Então, temos que ter cuidado e preservar. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia 31 de agosto de 2020, segunda-feira. Essa semana tem uma novidade, nós teremos aula de ciências, geografia e história, viu? Mas cada semana vai explicando uma matéria. Hoje é de história, E a semana que vem é de outra, mas vão as 3 atividades para vocês fazerem. Então vamos iniciar. Atividades. A família em BH celebra cura de idosa contaminada com Covid-19. Depois de ficar internada por causa de um novo coronavírus,
Aposentada Maria Augusta Viriato, de 65 anos, está curada. A ida para casa foi uma alegria e tanto. Os profissionais de saúde do Hospital Evangélico em Belo Horizonte prepararam uma surpresa para ela, que foi embora sob muitos aplausos de médicos, enfermeiros e técnicos. E um destes profissionais é a filha dela, Adriana Rodrigues, enfermeira no hospital, onde a mãe ficou internada desde o dia 5 deste mês. A enfermeira disse ainda que fizeram teste na mãe e 24 horas depois veio o resultado positivo para a Covid-19. Dona Maria Augusta, afirmou a filha, estava cumprindo as orientações de isolamento social, mas mora com 2 filhos e pode ter sido contaminada durante a visita de algum vizinho. Por ser muito querida no bairro, sempre recebia alguém em casa. Dona Maria Augusta está em casa e passa bem. A filha Adriana fez o teste que deu negativo, mesmo tendo tido contato com a mãe desde o primeiro dia que apresentou sintomas da contaminação. Atividade. Leia o texto acima e marque as principais. Leia o texto acima, marque as partes principais e responda. Qual é o assunto principal do texto? Registre as principais medidas para combater o coronavírus. Atividade 2. Laura é uma menina de 10 anos que mora em Belo Horizonte. Leia algumas coisas que ela descobriu lendo um texto do livro didático de sua prima. Antigamente, as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Em muitas famílias, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa. As roupas, por exemplo, eram lavadas à mão em grandes tanques de pedra ou cimento. Em alguma cidade, as mulheres lavavam suas roupas na margem dos rios. Eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro que levava horas para ser finalizado, mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam sua roupa em meio a uma cantoria. Agora é com você. Quais os benefícios dos aparelhos domésticos, como a máquina de lavar, forno, micro-ondas, liquidificador, trouxeram para o nosso dia a dia? Fique ligado. A dica para fazer essa atividade é conversar com seus familiares e pedir a eles que falem um pouco sobre como era a organização dos trabalhos no tempo de seus avós e como é a organização hoje. Aqui vocês vão colocar o trabalho antigamente, como que era realizado, vocês vão fazer um levantamento com a mãe ou com alguém que esteja em casa e como é atualmente, né? Ou com a vovó, ela vai falar como que era antigamente, pede a mamãe para falar atualmente como que é agora. Aqui, ó, observe com atenção a imagem a seguir. Ó, tem as lavadeiras lá no rio, lavando as roupas. Lavadeiras no Vale do Jequitinhonha, 2014. Responda. Lavar roupas nos rios é algo comum em sua cidade? Justifique. O que mudaria se as mulheres retratadas na imagem usassem a máquina de lavar? O que isso ia mudar? Se elas não estivessem lá no rio e tivessem as máquinas de lavar, como seria? Então, gente, a história de hoje é falando como que era antigamente as coisas, evolução, né? Então, vocês vão estar fazendo essa pesquisa e com os pais, conversando com a avó lá e respondendo as questões. Então, aí depois vão aí as matérias de geografia e de ciências também para vocês fazerem. Bom trabalho!